Fala galera ligada aqui no canal Emerson Rocha nesse sábado à tarde. A gente aqui faz questão, acabei de fazer uma live agora há pouco aqui no canal e aí eu fui olhar no X, né? Tem uma postagem que eu fiz parabenizando o Ryan pela boa estreia que ele teve pelo Bournemouth, entrando, faltando 22 minutos para terminar o jogo, conseguiu dar uma assistência bonita, o time venceu por 2-0, mas teve torcedor do Vasco que já começa a comentar de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, mais radical. A gente tem que entender que algumas situações não precisa ficar apenas no detalhe, tem que ser um pouco mais global, principalmente na questão da análise. Pedindo para você, que ainda não é inscrito aqui no canal Emerson Rocha, se inscrever, é importante você ser inscrito, deixar o like nesse vídeo, compartilhar para chegar a outros vascaínos e a gente sempre trocar uma ideia, porque esse aqui é o ambiente exatamente para isso, para a gente trocar uma ideia, você colocar o seu ponto de vista, eu colocar o meu, outros também poderem divulgar e também debaterem. Isso é o mais importante aqui, o espaço é exatamente para esse. E o torcedor do Vasco parece que alguns, né, uma pequena maioria, vamos dizer assim, parece que não conseguem entender o que é hoje o tamanho do Vasco. E eu quero deixar claro isso aqui, porque acho legal a gente levar esse debate, porque a estreia do Ryan pelo Bournemouth, fazendo a partida que fez hoje, em 22 minutos em campo, de 9 toques, acertar 8, ter uma nota no SofaScore de 7.5, de ter criado uma grande jogada, inclusive ter dado assistência para o segundo gol da equipe inglesa. E alguns torcedores do Vasco comentaram o seguinte: pô, comemorei como se fosse um gol do Vasco, e é um gol do Vasco. Por que eu estou falando isso? Por alguns aspectos importantes que a gente pode levar em consideração. Primeiro, falar sobre finanças. É lógico que você pode ter uma crítica em relação ao valor de que foi vendido o Ryan. A gente sabe que aconteceu antes, inclusive, dessa direção, das renovações que aconteceram, inclusive o Vasco perder alguma porcentagem do próprio Ryan. Isso foi muito ruim para o clube e para o próprio Vasco nesse sentido, mas o Ryan acabou se dando bem, e isso é bacana também por ter parte do mérito do jogador, de ter voltado a jogar bem, não só na base, mas no profissional. Tem mérito muito do Fernando Diniz nessa melhora técnica do Ryan nos jogos. Ano passado, para mim, foi o melhor jogador do Vasco, inclusive esse ano já estreou fazendo 2 gols contra o Maricá. Tinha um grande potencial, inclusive, para esse ano levar o Vasco até conquistas, mas enfim, preferiu vir jogar na Premier League, a maior competição de clubes nacionais do mundo, que é o campeonato inglês, e já chegando com um cartão de visita muito importante. E o que eu digo na questão das finanças? Porque, por exemplo, o Ryan, se for vendido pelo Bournemouth para outro clube, a gente não sabe exatamente no contrato se tem alguma porcentagem que o Vasco possa ganhar em eventual venda. A gente sabe que na Premier League não é aceito a questão do clube ainda manter algum tipo de porcentagem dele. Isso o Vasco não tem mais. O Ryan foi vendido 100%. Só que a gente pode ser que tenha na questão a mais-valia, né? No contrato, caso, por exemplo, o Ryan for vendido nas próximas temporadas, o Vasco ganharia ali 10%, a 15%, a 20% desse valor. Eu não sei se isso tem no contrato, mas se tiver, também seria importante. Mas mesmo assim, tem um mecanismo de solidariedade. O Vasco, por ter criado o Ryan dos 12 aos 19 anos, o Vasco ganha quase 4% a 5% ali do valor que o Ryan for vendido. Então, se o Ryan for, por exemplo, vendido por 100 milhões de euros para um outro clube, o Vasco vai ficar com 5%, o que é bom para o Vasco também. Então, o gol de hoje é um gol do Vasco, nesse sentido financeiro. O outro sentido também que é importante é você elevar ainda mais o nome da base do Vasco. Você mostrar para o mundo que no Vasco, em São Cristóvão, ali no bairro Vasco da Gama, no CT de Caxias, lá no Arte Sul, essa base desse clube é um clube que, por exemplo, revela um jogador do tamanho que é o Ryan. Só para você ter uma ideia, na Premier League tem 3 jogadores da base do Vasco. O próprio Ryan, o Andrei Santos, hoje no Chelsea, e também tem o Douglas Luiz, que está ali entre Bournemouth e Aston Villa, mas é um jogador da base do Vasco. Então, assim, isso mostra ao mundo o tamanho que está sendo feito o Vasco, o trabalho que está sendo feito de recuperação da base, de ter jogadores para jogarem em grandes competições, inclusive na própria Premier League, e o Ryan eleva o nome do Vasco. Toda vez que for falar no nome do Ryan, fala ex-jogador do Vasco. Então, isso também é importante para o Vasco. Então, torcedor, eu sei que você fica assim, mas eu não sei por que o torcedor do Vasco está tão feliz, já que o Ryan já saiu do Vasco. Ele já não saiu, tudo bem que ele não é mais jogador do Vasco nesse momento, mas o nome Vasco vai estar sempre alinhado ao Ryan. Como, por exemplo, o torcedor de outros clubes
também fica feliz com o seu jogador da sua base fazer sucesso em outros clubes. O Romário, por exemplo, é um dos pouquíssimos jogadores do Rio de Janeiro que já, por exemplo, ganhou uma competição, uma Copa do Mundo, do jeito que ganhou, praticamente sendo o jogador mais importante da competição, sendo eleito o melhor jogador do mundo. Isso também não elevou o know-how da base do Vasco, ter o Romário nesse sentido. Quer ver um outro detalhe? A própria Marta, a rainha Marta, passou na base do Vasco e foi profissional com a camisa do Vasco. Quando ela é eleita a melhor jogadora do mundo, isso também sempre vão classificar. Ex-jogadora do Vasco, foi melhor do mundo. Então, assim, isso também é importante para a marca, para você ter um respeito maior, uma credibilidade maior. E todos os jovens que saiam da base do Vasco, se fizerem o sucesso que está fazendo o Ryan, já nesse primeiro jogo, já chegar com personalidade, fazendo bons passes, tomando boas decisões, fazendo a jogada que fez pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo, o pé que é o bom do Ryan. Foi até a linha de fundo, cruzou para trás e o Scott acabou fazendo o segundo gol do Bournemouth, que já vencia por 1-0, venceu por 2-0 fora de casa. O Wolverhampton do João Gomes, que tomou um baile do Ryan nesse gol, e também teve o próprio André, né? Lembra do André falando pro Ryan, quem é você? Olhando Valquimar, então assim, André, respeita. Ryan tá aí com 19 anos, sendo um jogador importante. Logicamente que a venda futura do Bournemouth vai ser muito maior que foi feito o Vasco, mas a gente também tem que entender que se for vendido na próxima venda, o Vasco vai ganhar muito, principalmente pela questão do mecanismo de solidariedade. Então, torcedor, logicamente que o Ryan não é mais jogador do Vasco, mas a gente que está aqui, quem a gente gosta, quem acompanhou o Ryan da base, vai sempre torcer por ele, porque é um garoto iluminado, é um moleque que é muito Vasco, que sempre jogou com muita paixão na base, no profissional, mais de 400 gols na base, 22 gols com a camisa profissional do Vasco ano passado, 25 no total, ou seja, não dá para não torcer por um jogador, por um garoto como esse, independente se ele veio do Vasco. Se ele já veio do Vasco, já é a torcida. Se ele não viesse do Vasco, eu também torço, como torço pelo Hendrick, como torço pelo Estevão, que não vieram do Vasco, mas eu torço que esses moleques façam um bom sucesso na Europa e quem sabe, imagina, um trio de ataque na seleção brasileira com Hendrick, Estevão e Ryan. Deixa os meninos jogar, Ancelotti. Convoca os moleques para a Copa do Mundo, que eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Rapaziada, se inscreva aqui no canal Emerson Rocha, deixa o like nesse vídeo. Gostou do meu comentário? Se não gostou, comenta aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo. É sempre importante contar com a participação de todos vocês. Grande abraço a todo mundo. Lembrando que hoje tem AV Informa daqui a pouquinho, lá no canal Atenção Vascaínos. Eu e Flávio Dias vamos informar muitas situações ligadas ao Vasco, sobre a questão do mercado da bola e também vamos falar sobre o jogo de segunda-feira, hein? Segunda-feira o Vasco joga, então conto demais com a audiência de vocês lá no canal Atenção Vascaínos, no nosso AV Informa. Se inscreva aqui embaixo no canal Emerson Rocha. Deixe o like, que é importante, e compartilhe para chegar a outros vascaínos. E assim que terminar o AV Informa, eu volto com outra live lá no canal Emerson, aqui no canal Emerson Rocha, para bater um papo com vocês e trocar uma ideia e falar sobre as informações que a gente trouxe lá para debater aqui no Emerson Rocha. Só que fiz questão de gravar esse vídeo porque eu vi já alguns comentários de torcedores do Vasco não entendendo por que alguns torcedores, a maioria dos torcedores, torce muito pelo sucesso do Ryan. Voa, cria! Voa, moleque! Você merece! Tamo junto! Valeu! Fui!